Eu vou pedir a graça que você fique bem o texto, né, da palavra que se encontra aqui em Isaías 53. Ele, sobre a nossa reflexão, o texto ele fala, o profeta Isaías ele teve uma visão, né? E ele relata essa visão que ele teve de Jesus, que ainda não era manifestado entre o povo judeu, mas aqui ele faz no 53: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor, o braço do Senhor. Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais antigo entre os homens, homem de dores, experimentava os trabalhos e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. A gente vê aqui um retrato do sacrifício de Deus para com o seu filho. Então a gente vê aqui Deus sacrificando seu filho e revelando a Isaías. E Isaías, essa profecia aqui, ele chega um momento de dizer assim: quem deu crédito à nossa pregação? E aqui se manifestou o braço forte, né? O braço do Senhor. E fica essa interrogação. Isaías, na verdade, quando ele ministrou isso daqui, ficou a desejar. O povo não creu, porque muita gente estava voando acerca das questões espirituais. Tem muitas pessoas que querem entender pelos olhos carnais as coisas de Deus, e as coisas de Deus só se entendem pelo Espírito. E aqui o povo não entendeu, e ficou essa interrogação no ar: quem deu crédito? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Raiz de uma terra seca. Israel estava verdadeiramente seco naquele tempo. E essa raiz, ela é chamada raiz de Jessé, que é o renovo, né? Então a raiz de Jessé, que era a promessa que havia de vida do repeito de Jessé, do tronco de Jessé, havia de nascer o Salvador do mundo. Então essa raiz veio subindo como renovo de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. Dá a entender aqui, parece que Jesus era feio, mas Jesus não tinha nada de feio. Ele era um homem muito bonito, porque aqui Isaías está vendo ele crucificado, e crucificado Jesus estava feio para que nós fôssemos bonitos, não é isso? Então aqui Jesus estava feio porque ele estava todo inchado, todo moído, pregado. Essa foi a imagem que Isaías estava tendo naquele momento. Por isso que ele diz assim: olha, não tinha parecer nem formosura, porque quem olhava para Jesus não via nada, só sangue. Os cabelos, coroa e corpo ensanguentado completamente. Então ele não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos.
para que o desejassem. Aí ele faz, era desprezado e o mais indigno entre os homens. Por que ele era desprezado? Porque ele estava levando sobre si os nossos pecados. E todo mundo que vive no pecado já está no pré-desprezo. Já está no pré-desprezo. Primeiro, quem vive na imundícia não é bem recebido, não é bem visto, né? Então, ele está levando sobre si todas as nossas impurezas, imundícias, pecado, ele levou sobre si. Por isso ele era desprezado, e não só pelos homens, mas também pelo próprio Deus, o seu Pai, o desprezou. Porque o pecado faz separação entre o homem e Deus. A partir do momento que a gente vive no pecado, pratica o pecado, e não se arrepende, não tenta se restaurar disso aí, então a gente está afastando Deus de nós, se afastando de Deus. E aí ele diz aqui, ó, era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, a gente sabe disso, que ele trabalhou, ele assumiu a carpintaria do seu pai para bancar, para cuidar da sua mãe, né? E ele, como primogênito, ele era mais velho, então ele estava cuidando de tudo, ele foi muito experimentado nos trabalhos, e diz mais aqui ainda, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Na sua vida, no seu dia a dia, verdadeiramente, nem todos tinham coragem de encarar o Senhor, porque ele era aquele que tinha um dom de discernimento, de discernir, de ver a vida da pessoa, de olhar para a pessoa e ver o coração da pessoa, né? Quantas vezes o Senhor estava no meio da multidão e os homens pensando, e ele dizia para os homens, por que arrazoais em vossos corações, né? Várias vezes ele fez isso. Então muitos tinham até medo de encarar ele face a face, e diante da cruz, ali também muitos não queriam olhar porque ele era maldito, né? E aí ele faz, escondia o rosto, e diz mais assim, ó, verdadeiramente ele levou, aí ele diz aqui, escondia o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Ou seja, naquele tempo ali, naquele momento ali, o povo não estava nem ligando para aquilo ali, porque aquilo ali era como, Jesus era como se fosse um ladrão também, porque ele era pior do que o ladrão, porque ele era um transgressor da lei. Então o povo olhava assim, desprezava, não queria nem saber, né? Então ele diz assim, não fizemos dele caso algum, não valorizaram, banalizaram, fizeram vã aquele sacrifício naquele momento. Mas aí aqui o profeta Isaías já está dizendo 600 anos antes disso acontecer. Para ele, faltando 600 anos para Cristo vir à terra, Isaías já estava profetizando o que ia acontecer. E aí ele faz, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades da alma, né? Porque a pior enfermidade é da alma, porque é do corpo, existe cura. Agora da alma, só o sangue de Jesus Cristo. Então ele levou sobre si as nossas enfermidades. Não quer dizer também que ele não levou as nossas enfermidades físicas, ele levou porque eu já vi muitas pessoas serem curadas em nome de Jesus Cristo do seu mal físico, tá bom? Mas não quer dizer que a gente não vai ter doença, vamos sim, porque estamos no mundo e no mundo temos aflições. E aí ele faz, ele levou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por ferido, por aflito, ferido de Deus e oprimido. Era o que o povo dizia dele. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, ou seja, foram os nossos pecados que feriram a Cristo, tá? Que machucaram ele. É por isso que a partir do momento que nós, depois de conhecer a Cristo, vê bem, isso dói em mim, eu fico triste em falar isso, porque muitas vezes eu sou culpado do sacrifício de Cristo, não só naquele dia, mas todo dia. Quando eu erro, quando eu peco, é como se eu tivesse, ei Silvio, é como se eu tivesse chicoteando Cristo. Uma certa vez um homem teve um sonho, um homem teve um sonho, e ele, nesse sonho, ele viu um homem de costas para ele,
e Jesus amarrado em um madeiro. E o homem batia tanto em Jesus, e Jesus calado. Mas o homem batia demais. E ele olhando de longe, ele ficava furioso, ficou furioso. E Jesus calado, ele todo bater em Jesus, batia, mas batia que o sangue minava fora. E Jesus calado lá, e o sangue descendo, e o homem batendo. Ele disse: não aguento isso não, eu vou lá. Aí ele foi lá. Aí pegou o cara assim, pela caminha assim, puxou o cara, que olhou para o cara, era ele. Era ele. Então, quem sabe, não é eu, ou não é você, que está sendo culpado do sacrifício de Cristo. Como assim, pastor? Vivendo uma vida de pecado, eu me sinto culpado. Hoje mesmo, eu estive aqui em Jesus, quem sabe com o pensamento, com a palavra, com o gesto, com o comportamento. Hoje, pensa direitinho. Então, eu não quero ser mais culpado, eu quero que ele me ajude. Eu quero que ele me ajude a não machucá-lo mais, a não feri-lo mais, a não provocar dor nele mais. Então, você está dando crédito a essa pregação? Foi o que Isaías falou aqui. Porque muitos não deram, mas eu acredito que você está dando crédito hoje. Nós estamos dando crédito. E eu preciso lutar, eu preciso vencer o pecado que habita em mim. Ele está em mim, ele está em você. Você precisa vencer. Você precisa vencer esse pecado. Porque é ele que faz com que você provoque dor em Cristo novamente. Mas hoje ele está aqui justamente para nos lavar com o seu sangue. Hoje ele está aqui para curar as nossas feridas com a sua carne. Hoje ele está aqui para nos dar uma nova chance. Ai, meu Deus, como eu queria, depois que eu tomasse esse vinho e comesse esse pão, como eu queria não errar mais. Ai, como eu queria depois disso ser perfeito. Mas eu sei que, infelizmente, depois disso eu ainda vou errar. Mas vamos fazer o seguinte: não vamos errar querendo. Você vai errar? Vai. Mas Deus se agrada quando você erra querendo acertar. É diferente. Errou querendo acertar, eu te justifico. Mas errar, querendo errar, me dói isso. Dói em Cristo isso. Então, precisamos vencer a nós mesmos, para assim, ele diz assim: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Iniquidade e falta de respeito a direitos dos outros. Foi moído. O castigo que nos traz a paz, veja, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Cada pisadura dele, desde que ele foi preso até o Gólgota, cada pingo de sangue, quem sabe era uma doença, quem sabe era uma culpa, um pecado, cometido por nós, mas aquele sangue foi nos purificando, foi sendo derramado, e ele é derramado até hoje. Aproveitando que aqui na palavra ele diz: olha, tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Aí ele fala assim: ó, tomai dele todo, bebei, porque isto é o meu sangue, que é derramado. Ainda não tinha sido, mas ele estava sendo derramado, porque antes de Jesus morrer na terra, ele já havia morrido na eternidade. Tudo que aconteceu aqui já havia acontecido lá. Por isso que o Senhor vai dar a foto para o profeta Isaías mostrar para a gente hoje que antes disso acontecer, já havia acontecido na eternidade. Então, ele, Ciro, na eternidade também, você já está lá com Deus. Então faz o seguinte: zela, tem cuidado, não vacila não, tá? Eu sei que não é fácil, mas a gente pode, é só querer. Que Deus se compadeça de nós, que Deus tenha misericórdia de nós. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe.